De todos que estão presentes hoje no nosso terceiro dia da Efemérides Amazônicas de Letras 2025. Em nome da Faculdade de Letras, FLESH, do Programa de Pós-Graduação de Letras, PPGL, agradecemos a participação de todos. O Congresso Efemérides Amazônicas de Letras é um evento anual organizado e realizado pelo GREMPLEXA, Grupo de Estudos da Metáfora e Pesquisas sobre Língua e Literatura de Expressão Amazônica, com a participação de estudantes, pesquisadores, professores e público externo à universidade, pretendendo ser um momento de articulação entre ensino, pesquisa e extensão, no âmbito dos estudos literários e linguísticos e suas interfaces. Teremos agora a mesa de bate-papo com o escritor Zé Maria Pinto, em alusão aos 30 anos do livro Fragmentos do Silêncio. Para iniciar a mesa, convidamos a professora mestra Narla Costa de Souza, juntamente com sua aluna Ame Caroline, do primeiro ano da Escola Estadual Brigadeiro João Camarão Teles Ribeiro. Com vocês, Zé Maria Pinto. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Efemérides 2025. Tá? Eu vou chamar a aluna, né, ela já está aqui, já compondo a mesa, Ame Caroline Cunha de Souza, que vai fazer a mediação da entrevista do escritor, nosso convidado de hoje, Zé Maria Pinto. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde. Convido agora o escritor Zé Maria Pinto para a mesa. Ele já está aqui. Eu vou falar um pouco sobre ele. Zé Maria Pinto tem 29 livros publicados em gêneros diversos: poesia, teatro, ficção infanto-juvenil, contos adultos, didáticos e ensaios sobre literatura. Como organizador, publicou 2 livros para a Academia Amazonense de Letras. Dramaturgo, tem 6 peças encenadas e outras tantas inéditas. É especialista em literatura brasileira e mestre em estudos literários. Recentemente lançou o livro Folia no Seringal, sobre o Clube da Madrugada. Dia 25 de junho acontecerá a estreia do filme Garrote, roteirizado por ele. Ficção sobre a crise de oxigênio em Manaus e seu impacto no microdoméstico. É membro da AAL, onde ocupa a cadeira 27 de Tavares Basto, desde setembro de 2004. Membro do Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas e inaugurou em fevereiro de 2016 a cadeira 59 de Nunes Pereira. Bem, em primeiro lugar, peço desculpas para quem veio para assistir o professor Gabriel Albuquerque, porque inclusive eu vim mais cedo para assisti-lo. Sinto muito decepcionado. Se o Gabriel não pôde chegar, então vocês vão ter que me aguentar, me engolir, como dizia o Zagallo. Fique à vontade, é você que vai me entrevistar, não sou eu. José Maria Maia de Figueiredo nasceu em Santarém, no Pará, em 1957, mas Manaus é sua casa desde criança. Além de economista, é poeta de sólida formação literária. Atuou como professor de literatura brasileira na Universidade Federal do Amazonas, editor do jornal poético O Fingidor, escreve também premiados textos para teatro. Seus principais livros são Corpo Enigma, Fragmentos do Silêncio, Música para Surdos e Badacura. Ao todo, são 7 livros desde 2004. Ocupa a cadeira número 27 na Academia de Amazonense de Letras. Uma de suas características e qualidades é se empenhar em divulgar a literatura, com destaque para
a amazonense. O ciclo literário homogêneo são seguidos por um intertículo de transições. É possível apontar na literatura regional, a partir da segunda metade dos anos de 1970, a afirmação de uma geração de escritores chamadas de pós-madrugada, grupo de transição em relação ao movimento madrugada. O poeta Zé Maria Pinto é um dos principais representantes dessa geração. Escritor de sólida formação estética, sua obra poética espelha a realidade política e os debates culturais que marcam seu despertar artístico na década de 70. Seu livro de estreia, Fragmentos de Silêncio, evoca a atmosfera tensiva do período. Manifesta no tom crítico com que o sujeito poético reveste a seu canto. Sobre um poema, Canção de Guerra, aclamar, por todos esses soldados. O fazer poético de Zé Maria dialoga como a poesia de protesto após 64, com a lírica da geração marginal e a poesia do Amazonas. Eu tenho algumas perguntas para fazer. Antes, vamos corrigir aqui algumas coisas. Você começou dizendo que eu tenho 29 livros publicados. Depois disse que os principais são 4, os primeiros. E que foram quantos livros até 2007? 24. 24 livros até 2007. Não teria tempo para isso. Mas enfim, vamos tentar. Ah, esse texto é do Tenório, né? Eu gosto muito desse texto. Principalmente porque ele me elogia. Sim, qual é a pergunta? Quando e como surgiu a sua paixão pela literatura? Você se lembra de algum momento marcante que tenha influenciado nisso? A coisa mais marcante da minha formação é que na minha casa não tinha nenhum livro, não tinha nem mesmo a Bíblia. Isso é um recado para vocês, jovens, que estão fazendo planos de começar a escrever ou já estão escrevendo, que não se deixem levar por essas pequenas derrotas, né? Não ter um livro em casa hoje me parece ser uma aberração. E não precisa ser livro de papel, tá? Vamos nos modernizar, né, Vitor Hugo? Vamos nos modernizar. Então, quando eu comecei a prestar atenção na literatura, foi como aluno. Castro Alves, Olavo Bilac, José de Alencar, Machado de Assis. Eu lia aquilo e achava que jamais iria poder escrever como aqueles caras. E um dia eu li um poema do Drummond num livro didático. Já estava com 15 anos de idade, já estava no segundo grau, naquela época chamava assim, né? Segundo grau, que é o ensino médio de hoje. Eu li um poema que começava assim: eu te gosto, você me gosta, desde tempos imemoriais. Eu falei, como é que é? Pode fazer isso? Aí eu fui lá com a minha professora Joaquina. Ele disse, professor, pode fazer isso? Você não pode, mas o Carlos Drummond pode. Aí eu tenho tentado até hoje a revelia dela, e do Drummond também, claro. Então, foram várias. É um processo, né? É um processo. Você começa a gostar de ler, você vai ler, vai procurar e você vai achar, né? Mas precisa saber procurar. Então, eu abandonei o pessoal do século XIX e comecei a me interessar pelo pessoal do século XX, Mário de Andrade, Carlos Drummond, Manuel Bandeira. E depois deles eu descobri, olha, existe uma coisa chamada pós-modernismo, que não era assim que eles chamavam naquela época ainda. Eles chamavam na terceira geração do modernismo, que era o pessoal de 45, que era antimodernista. Aí eu me apaixonei pelo João Cabral de Melo Neto. Mas não era só aquilo. Daqui a pouco eu descubro um cara chamado Ferreira Goulart, que era contra tudo aquilo que veio antes. O Ferreira Goulart tinha a ideia de quebrar tudo, né? De superar tudo. É claro que ele não conseguiu, mas
só de ter enfrentado o desafio já foi muito, muito bom. Mas ainda não acabou aí os meus espantos, não acabaram aí os meus espantos. O pessoal da poesia concreta estava traduzindo uns poetas novos, uns poetas norte-americanos, ingleses, etc. E aí eu fui ler aquilo, porque eu não gostava de poesia concreta, continuo não gostando, aliás. Eu não gostava da poesia concreta, mas eu comecei a gostar daquelas traduções, porque eram coisas novas, traziam coisas novas, traziam conteúdos novos. E não foi só isso ainda, porque o pessoal que era quase da minha idade, pouco mais velho que eu, Leminski, Torquato Neto, Ana Cristina César, estavam traduzindo os poetas beatniks, os beatniks, Allen Ginsberg, entre outros. Não me ocorre agora aqui. O Allen Ginsberg, que foi a maior influência, talvez, por Bob Dylan, embora o nome Dylan seja do Dylan Thomas, tenha sido emprestado do Dylan Thomas. Mas o Ginsberg virou até road do Bob Dylan, o que eu achei uma grande sacanagem por parte do Bob Dylan, mas deixa pra lá. O importante é que um dia eu disse: esse cara vai ganhar o Oscar. Ele não ganhou o Oscar, mas ganhou o Nobel. É porque eu não sabia ainda qual era a diferença entre os dois naquela época, provavelmente. É isso aí, vai por aí, mas então, eu tenho que parar. Eu tenho que ir até o fim. Agora eu já comecei. Poesia do pessoal da minha idade era, eu já citei Paulo Leminski, Torquato Neto, Ana Cristina César. Aliás, o Leminski, os dois que eu citei antes se mataram, e o Leminski quis morrer cedo. E tinha um cara aqui da minha idade, aliás, um ano mais velho que eu, que era um poeta imenso, não deixava absolutamente nada a dever a Leminski, a Ana Cristina, a Torquato Neto, a Vale Salomão, enfim. Alguém quer arriscar o nome dele aí? Um cara super conhecido aqui em Manaus, principalmente pelas meninas, que odeiam ele. Tiago de Mello? Não. Simão Pessoa. Já. Vai. Vocês não sabem quem é Simão Pessoa. Estão vaiando à toa. Mas olha, sem brincadeira, o Simão foi assim o cara que mais me incentivou a escrever poesia, que eu não gostava, eu não queria fazer, Sérgio, porque era aquela coisa assim, sabe, muito de sentimento, e eu não sou sentimental, eu quero quebrar, que nem o Goulart. Mas acho que acabaram por aí as minha última influência foi o Simão Pessoa. Eu tenho outra pergunta para fazer. Eu achei o título bem instigante. Fragmentos de silêncio. De que forma... Não, é Fragmentos de Silêncio. Fragmentos de silêncio. Como está ali na capa. De que forma o silêncio representa na obra? Deixa eu antes mostrar essa capa, antes que a gente chegue no final e não consiga falar sobre ela. Porque essa capa, aliás, começa por mim, né? Eu estou na paleta do livro, olha só. Isso aqui é tudo escuro, é porque não está muito legal aqui, mas eu botei um colorido aqui, bem arco-íris, mas só que aqui não aparece, né? Mas na capa principal, esses mesmos óculos e a minha foto aos 17 anos de idade. Mudei pra caramba, né? Tá pior, eu sei disso. Vocês estão pensando exatamente isso, então eu estou me adiantando.
Mas eu roubei essa ideia aí de fazer a coisa desse jeito, de arrumar a coisa desse jeito, de um livro do Fernando Pessoa, que nem é assim também, eu não sou nem tão apaixonado assim por Fernando Pessoa. Gosto e tal, mas o Fernando Pessoa fez muito mal à literatura do mundo, principalmente de língua portuguesa, porque ele fazia aquelas coisas enormes e lindas, e todo mundo se achava no direito sem métrica, sem rima, sabe? O Fernando Pessoa tirou a técnica do conceito de poesia. Não em todos os heterônimos, claro, mas naqueles principais. E aí, todo mundo se achava no direito de escrever poesia laudatória. Ou seja, laudatória no sentido de, olha, fazer um negócio enorme e que não tem significado nenhum. Aí diz, mas o Fernando Pessoa fazia assim. Eu digo, não, você está enganado, você não leu direito. Ele nunca fez isso. E aí, a quarta capa, aliás, eu estava falando do livro, né, que foi influenciado ali imagine ali no lugar do Zé Maria Pinto, tem uma foto do Fernando Pessoa jovem e os óculos dele, que eram iguais a este aqui, e iguais aos meus também, da época. E na quarta capa, uma foto daquela época, de 1994, 95, por aí. O livro é de 95, né? A foto deve ser de 94, no mínimo. E na quarta capa tem um pedaço que explica o que é o silêncio. Qual é o fragmento de silêncio que eu falo aí? Um poema dedicado ao Alcides Werth, sobre quem a gente falou tanto aqui, se vocês estavam aqui ontem. A gente falou bastante sobre o Alcides, mas eu não cheguei a falar desse poema, porque a gente estava falando sobre a obra do Alcides, e não sobre a minha, por isso eu não falei nada. Mas eu aproveito para mostrar um poema que eu escrevi para ele, e quando ele perdera a visão de um dos lados, e estava muito deprimido. Então eu escrevi como se fosse ele, tá? Isso aqui é só a primeira estrofe. Trago nas mãos a lâmina dos anos que passaram por mim tragando sonhos, sementes de um passado sem memória, inúteis, eu estou muito perto, inúteis fragmentos de silêncio. Passado sem memória, fragmentos de silêncio. Talvez seja mais ou menos isso aí. É o vazio mental completo, né? Era assim que o Alcides estava. Eu passei isso para ele, passei a gente tomando uma cerveja e ele começou a chorar desde lá. Depois, no dia seguinte, ele me ligou e ainda estava chorando, né? Que eu tinha conseguido emocioná-lo e traduzi-lo, aliás. Deixa eu ver se eu acho o poema todo, que aí a gente já vai dando uma outra dinâmica aqui. Trago nas mãos a lâmina dos anos que passaram por mim tragando sonhos, sementes de um passado sem memória, inúteis fragmentos de silêncio. As velhas alegrias disfarçadas tatuam sombras em meu rosto pálido, sorriso amargo, o limo transparente refletido nos dentes amarelos. Meus olhos baços já não sonham luzes sob o cantar monótono do vento, palavras surdas nos meus lábios cegos. Antúrios se renovam no meu peito e de meus braços pendem sensitivas. Nos pés carrego o peso desses sonhos. Depois, a gente brincando, obrigado. Poxa, é que ontem eu pedi palmas para o autor, que era o Alcides, né? Não pedi palmas para mim, agora vocês estão me aplaudindo, que legal. Eu brincava com o Alcides, depois já de passado todas as emoções, dizendo o seguinte, que esse cara que eu escrevo aqui não é exatamente ele, é o monstro do pântano, lembra daquele personagem de História em Quadrinhos? Era o próprio monstro do pântano. Mas continue. Suas obras exploram temas amazônicos. De que forma o Amazonas aparece nas suas obras?
Este primeiro livro aqui quase nada, tá? Mas a Amazônia está presente o tempo todo, claro. Por mais que a gente não queira, ela não sai da gente, ela não está na gente. Ela não nos deixa, né? Por mais que a gente tente evitar, e eu já tentei, havia uma época que eu dizia, eu não vou rimar jaraqui com farinha do arini, só para ser amazônico. E nunca rimei. Mas eu procuro sempre colocar. Você me pegou agora. Por exemplo, quando eu falo de Manaus, eu estou falando da Amazônia, concordas? Então eu vou te mostrar um poema que é sobre Manaus. E eu vou citar aqui o nome de uma rua e de um bairro, que era onde a gente se reunia para fazer poesia aos sábados. Não só para isso, claro. Então a epígrafe é um verso de Afonso Romano de Santana que diz: sou um dos 999.999 poetas deste país. Um ilustre imbecil falou. Comecei bem, né? Um ilustre imbecil falou: Manaus tem um poeta a cada esquina. Pois eu confirmo e assino embaixo e refaço a conta afonsina. Inofensivos poetas a olhar Manaus com olhos de ajuricaba louco, mergulhando no chafariz da praça e afogando-nos em esperma cozido pelo sol passante. Como os leprosos que passeiam sua infelicidade à morena nos calcanhares da engarrafada sete. Love, Sandem, Guaraná, as cores inebriam rútilas pupilas sonadas pela erva doce. E a cidade à noite amanhece com o estourar das flatulências cotidianas. Um escolar quebra um ônibus, um bêbado assobia o bolero, um deputado vitupera comunistas, indefinidamente mediocridades diárias. E haja hipocrisia, malária, meningite, corrupção, hepatite, paternalismo, autoritarismo, desidratação, aborto fabricado em fundo de quintal, jogo do bicho, mormaço, banca de jornal, Ulisses, Grande Sertão, Tartufo, Capital. E Nevermore, Nevermore, repete como um demente o velho urubu Yankee pousado nos meus umbrais. Só depende de você, caia na real. Se você disser que eu não rimo ou metrifico, te dou um beijo na boca e te xingo parnasiana. E antes que eu me esqueça, esta rua tem nome de poesia. Tomás Antônio Gonzaga, Redondilhas para Marília. E só aqui no Dom Pedro há para mais de 100 esquinas. Era o lugar onde a gente se reunia lá, que eu disse que eu ia falar. Ele não fazia parte do poema, tá? Passou a fazer parte, porque toda vez que eu lia esse poema lá, eu lia todo sábado só para perrear o pessoal, já estavam cansados. Acabou ficando o Dom Pedro, o Tomás Antônio Gonzaga e a Marília e o Dom Pedro. Mas continue. Você poderia nos contar um pouco do seu processo de criação? Existe alguma rotina que você segue ou algo assim? Olha, eu não lanço um livro de poesia há mais de 20 anos, né? O último foi o Babacuri. Eu não sei se eu posso falar num processo, porque eu não gosto de fazer poemas individuais. Com um determinado... Não, vou fazer um poema aqui para o fulano ou para fulano. Não como eu fiz aquele do Alcides, mas aquele do Alcides, ele está dentro de um contexto no livro que vem logo em seguida, que é o Música para Surdos. Tá? Então, eu prefiro falar no meu... Vamos falar de cinema? Assim eu aproveito e faço propaganda do Garrote, que vai ser exibido no dia 25, vai estrear no dia 25 de junho, lá no Engenho dos Medeiros. É um curta-metragem de 25 minutos, ou 27, acho que é 27. É um curta-metragem de 27 minutos que trata da crise de oxigênio de 1921 aqui em Manaus. Quando morreram...
Perdão, eu disse 1921, eu estou louco. Perdão. Já tinha acabado a gripe espanhola em 1921. Mas, enfim, em 2021, em janeiro de 2021, todo mundo sabia do que ia acontecer, inclusive o ministro da Saúde. Mas não vamos crucificá-lo. Garrote é uma história de amor. É uma história que começa com um casal se conhecendo, se apaixonando, indo morar juntos, e aí acontece o que ninguém estava esperando, que era o recrudescimento da pandemia. E isso acontece de que forma? Com a crise do oxigênio. Aliás, nunca ninguém agradeceu de público. Eu vou agradecer a Venezuela, o governo da Venezuela, que liberou não sei quantos quilos ou litros de oxigênio para o Amazonas, e o governo federal disse que era presente dos empresários. Não era empresário coisa nenhuma. E eu não sou muito simpático à Venezuela, não, quero deixar isso bem claro, me desculpem a instituição, só para fazer justiça. Então, qual foi o método no Garrote? Eu recebi o roteiro, escrevi o primeiro tratamento do roteiro, mandei para o diretor riscou 50%, e disse, olha, eu acho que fica melhor assim, melhor assado e tal. E eu entrei na cabeça dele. No terceiro ou no quarto tratamento, ele já não estava mais riscando. E esse é um método. Você não faz poesia assim, né? Mas cinema sim, porque cinema é uma arte coletiva. Nem no teatro. O teatro você primeiro escreve o texto e manda para o diretor para ele. O diretor sai riscando tudo, mas não te consulta. Não te consulta. Por quê? Porque ele já comprou a obra, eu já dei para ele a obra, e ele vai poder fazer o que ele bem entender da obra. Poesia não cabe isso, né? Embora às vezes tem um poema que eu escrevi, não sei se eu vou achar. Mas eu sei que ele fala em... Ai, meu Deus do céu. Ele fala em 10 mil anos, há 10 mil anos atrás. E o cara corrigiu. O revisor, nada a valer. Aí ele disse, não existe isso. Ou há 10 mil anos, você não precisa colocar o atrás. Eu disse, mas eu coloco, porque eu estou citando Paulo Coelho. Quem? Paulo Coelho. Esse cara é um merda, não sei o que. Esse merda é você. Aprenda a respeitá-los. Eu também não gosto do Paulo Coelho, mas eu estou citando ele muito de sacanagem. E você não percebeu isso. Resultado, até hoje não saiu a terceira edição. Só por causa do atrás. Obrigada, eu agradeço. E eu queria saber se alguém da plateia tem alguma pergunta, alguma contribuição. Boa tarde a todos. Professora Maria Pinto. Aproveitar para agradecer a respeito da exposição das perguntas que exploram um pouco da sua produção poética. A pergunta que eu tenho, ouvindo a declamação de alguns poemas, pode ser que eu esteja enganado, mas existe alguma influência, por exemplo, do Aldísio Figueiras em algumas composições? Elas lembram um pouco aquela primeira fase do Aldísio, quando ele estava escrevendo também sobre Manaus. E ele adotou um estilo de poética com fragmentação da linguagem para traduzir, né, a cidade na década de 70. E eu enxerguei, né, mas aí como o poeta está aqui à frente, né, pode nos falar.
também algo muito semelhante, mas agora do ponto de vista do poeta que está enxergando a década de 90. Será que faria sentido a gente fazer esse diálogo? O Aldísio fazia parte o Aldísio é 10 anos mais velho que eu, e sem dúvida nenhuma, quando ele lançou Malária em 1976, eu estava começando a ler, né? Começando a me entusiasmar com a literatura. E com certeza existem ecos dele, com certeza. Mas existem ecos de todos aqueles nomes que eu citei ainda há pouco também, né? Inclusive Paulo Coelho. Olha, aí para ilustrar, deixa eu aproveitar enquanto o pessoal pensa no que falar, eu vou ler aqui o exercício número 21, que fala de um camarada que eu esqueci de citar naquela lista de ainda há pouco, que era o Mário Faustino. Mário Faustino, um piauiense. É isso? Piauiense ou maranhense? Eu sei que ele viveu muito tempo em Belém, mas era de nascimento, acho que piauiense. Soneto meu, Faustino de armação, tramado e arquitetado em vário pé, desarma-se em vis desvios vãos, limítrofes à tinta e ao papel. Meu canto fraturado é um crânio morto, oco, osso, síntese de nada ou coisa alguma. Crianças e urubus, canteiros de noturnos girassóis. Soneto meu de têmpera diversa, forjado em noites sob lamparinas, silvos de partida e salvas perdidas. A ti revelo-te tua natureza, a ti entrego-te meu braço destro, meu sexo, meus olhos e meus delírios. Pode fazer outra pergunta. Você que é da literatura, vive isso, né? Respira. Como é que você vê o cenário literário hoje, no Amazonas e Manaus, né? Aqui? Bastante agitado, sério. Bastante agitado. E isso é bom. Isso é bom, porque tem uma coisa que eu gostaria de jogar assim para vocês, só para vocês pensarem a respeito. Tem uma coisa chamada tradição. E eu sempre respeitei a tradição, mesmo quando não gostava dela. Por exemplo, na academia, para entrar na academia, eu tive muita dificuldade de aceitar certas coisas e tal, mas depois o Tenório foi me convencendo, eu acabei aceitando. Mas o que eu percebo hoje é que tem uma agitação muito forte, e isso é bom, só que essa agitação só vai dar frutos daqui a, sei lá, 10, 15, 20 anos, né? Então eu falo para o pessoal com quem eu tenho intimidade, com quem eu não tenho intimidade eu não falo. Então eu vou falar para vocês que eu já estou íntimo da casa. É preciso ter paciência, é preciso esperar que a coisa amadureça. Ontem eu falei nisso aqui, meu primeiro livro foi publicado aos 38 anos de idade, né? Eu acho que eu não perdi tempo não, está ótimo, foi ótimo, porque tudo que eu fiz depois, com certeza, eu não teria feito antes, né? Porque eu não tinha formação para isso. Então, tem aquela coisa com como é que chama, qual é a palavra? O tempo. Quando você tem uma... Meu Deus, a palavra me fugiu agora. Eu estou desse jeito, por isso que ontem eu estava lendo tudo. Mas é preciso ter paciência, eu já falei isso. É preciso dar as boas-vindas a Miriam Scott, uma das jovens revelações da literatura do Amazonas. Estamos falando, Miriam, sobre o cenário atual da literatura amazonense, né? E eu estou dizendo que eu vejo muita agitação, mas eu vejo também assim uma certa revolta com os mais velhos, né? Por isso que eu só falo essas coisas para os amigos, para os íntimos, né? Mas é natural também.
quando eu era moleque, estudava lá no estadual, no Colégio Dom Pedro II, eu ficava vendo o pessoal do Clube da Madrugada lá no Pina, tomando café, jogando conversa fora, tamanho 10 horas da manhã. Aí eu ficava pensando, esse pessoal não trabalha, né? Eles estavam trabalhando, eu só vim me dar conta depois disso. Sim, precisa matar os pais. Olá, professor. Eu lembro que o senhor falou ontem, meio que eu me senti representado. Com 18 anos, eu tinha uma penca de coisa escrita. Deixei tudo guardado. Hoje eu estou com 45, estou fazendo letras, e é o que eu estou tentando fazer. Eu estou tentando estudar para virar um escritor melhor. Rever o que eu escrevi para poder ver se consigo publicar alguma coisa. Isso foi o... Quem sabe escrever coisas novas, né? Sim. Esse era o comentário que eu queria fazer. E uma pergunta, naquele poema que o senhor leu sobre Dom Pedro, eu morei em Dom Pedro quando era bem novo, e no finalzinho o senhor fez uma alusão a Edgar Allan Poe, não foi? Algum outro escritor fora do Brasil que tenha lhe influenciado de alguma forma? Sim, muitos. Nevermore repete comumente o velho urubu yankee pousado nos meus umbrais. Isso aí é de Allan Poe, claro. Em todas as versões possíveis ele tem essa referência aqui, né? Seja do Machado de Assis, seja do Fernando Pessoa, mas em todas as... tem vários tradutores. E é como eu falei, o pessoal da poesia concreta traduzia a nova poesia de língua inglesa, americana, ou inglesa, ou escocesa, sei lá. E também o pessoal que era um pouquinho mais velho que eu, já era de uma geração pós-pós-modernista, eles também estavam traduzindo os jovens poetas de língua inglesa também, franceses, etc. O Poe faz parte de uma outra tradição, né, de uma geração mais antiga. Do cânone, a palavra é essa, né? O Poe já fazia parte do cânone desde a época de Machado de Assis, passando por Fernando Pessoa, passando por Alexei Bueno, que também traduziu agora mais recentemente. Então, o cânone faz parte da tradição, perdão. E é isso que os jovens não gostam, né, Miriam? Só às vezes. E olha, tem uma coisa, eu não me iludo, eu me esforço enquanto eu estou vivo para me manter vivo e poder ser reconhecido daqui a 50 anos, que aí sim eu vou voltar para ver se eu estou no cânone ou não, e se eu não estiver, eu vou assombrar. Alguém mais ainda tem alguma pergunta a fazer? Olha, você ainda há pouco perguntou sobre o método, né? o modus operandi, etc. Eu fiz um poema em 2021 sobre o tema do garrote. Eu nem sabia que um dia eu iria escrever. Ele se chama O Meu Amor Foi Embora, ou Travessia número 2. Travessia é uma música de Milton Nascimento e Fernando Brant, lá dos anos 60. Vocês vão reconhecer os versos aqui, ou um ou outro verso aqui. Em memória
dos mortos, nossos mortos. Aos sobreviventes, nós. O meu amor foi embora, a noite desceu em mim. Já não sou mais eu agora, e no silêncio das horas, quem cantará para mim? O meu amor foi embora, quem cuidará do jardim? Quem podará meus abrolhos? Quem me enxugará os olhos na noite dentro de mim? Partiu de mim em silêncio, a última nau noturna, no rastro da madrugada, foi morar no sete estrelo, na fronteira do infinito, no lado esquerdo do nada. O meu amor foi embora, levando minha esperança, meu desejo, minha fé, sufocando para sempre minha alma de criança. O meu amor foi embora, fez-se deserto em meu ser, apagou-se meu sorriso e na larga travessia fez-se noite em meu viver. Partiu de mim em silêncio, na última nau noturna, no rastro da madrugada, foi morar no sete estrelo, na fronteira do infinito, no lado esquerdo do nada. O tenório nesse texto que você leu aí, que está no Portal Único, ele detecta um modus operandi na minha poesia, que é o uso de intertextualidade e de metalinguagem. Então, quando eu falei no Milton Nascimento, no Fernando Brant, Travessia, por isso eu dei o subtítulo de Travessia número 2, está exatamente aqui. Quando você foi embora, o meu amor foi embora. Fez-se noite em meu viver, fez-se deserto em meu ser. Apagou-se meu sorriso e na larga travessia fez-se noite em meu viver. Aqui eu, sem vergonhamente, reescrevi, não está certo ainda, mas eu citei, fica mais elegante, o verso completo do Fernando Brant. Fez-se noite em meu viver. Homenageou, fica melhor. Muito obrigado. Tudo muda, tudo passa, tudo está em movimento, sobre a terra e sobre o céu, inclusive o pensamento. Eu queria contar com a ajuda de vocês. Repitam comigo. Tudo muda, tudo passa. Tudo muda, tudo passa. Tudo está em movimento. Tudo está em movimento. Sobre a terra e sobre o céu. Sobre a terra e sobre o céu. Inclusive o pensamento. Inclusive o pensamento. Lentamente a história muda, lentamente muda o homem, tão lentamente que às vezes pensamos que estagnou. As longas noites da história passam-se tão lentamente que nem nos apercebemos quando o dia enfim chegou. Tudo muda, tudo passa. Tudo está em movimento. Sobre a terra e sobre o céu, inclusive o pensamento. Fiquem atentos que eu vou chamar de novo. Tudo está em movimento sobre a terra e sobre o céu. Os corpos e os vegetais, a fé e a necessidade, a volúpia e a vontade, o desejo e o desalento. Tudo que é vivo apodrece, o que é líquido evapora, o sólido se deforma, o fogo que queima apaga, e o ar, puro ou cinzento, a cada instante renova-se, mesmo o pó se transporta sob o trabalho dos ventos. Tudo muda, tudo passa. Tudo está em movimento. Sobre a terra e sobre o céu, inclusive o pensamento. Muito obrigado. Eu agradeço e nós temos uma lembrança para agradecer a sua contribuição.